Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, o podcast que vos traz tudo sobre os temas ligados à inteligência artificial, aprendizagem máquina e outros temas também derivados neste mundo que é a inteligência artificial. O meu nome é Marco António Silva e comigo estão os meus colegas de sofá já habituais e meus amigos aqui neste podcast, Rui Quintino. Olá, Rui. Olá, bom dia. Bom dia, Rui. E Vítor Santos. Viva, Vítor. Olá, bom dia. Bom dia, Vítor. Obrigado. Hoje o tema que nós trazemos hoje neste episódio é para falarmos um pouco sobre o que é e de vez em quando até pode ser algo polémico ou pelo menos um bocadinho abstrato para algumas pessoas, o que é para nós realmente a inteligência artificial, como é que nós a definimos, o que é que são os exemplos dessas aplicações ditas fronteira do que é que deixa de ser se calhar a AI e passa a ser outra coisa também interessante, mas se calhar não cai se calhar numa nova definição da AI e como é que esta definição tem vindo a mudar. Como todos sabemos, a inteligência artificial não é uma coisa recente, já teve imensa notoriedade e hoje em dia é uma coisa muito sexy as empresas que dizem que trabalham nesta área de inteligência artificial veem as suas ações a disparar, o seu negócio a mudar. A transformação digital é outro termo que vem muito na moda, quase corre o risco de se confundir com a inteligência artificial hoje em dia. As coisas se não tiver inteligência artificial, se calhar já não é considerado transformação digital, o que é um tema muito interessante para nós discutirmos também. Mas apesar destas diferentes definições e evolução que tem vindo a sentir-se na inteligência artificial, hoje em dia, o que é que nós estamos a falar quando dizemos a palavra inteligência artificial realmente? E o que é que devíamos estar a falar? Acho que este vai ser uma discussão muito, muito gira, outra vez no mesmo formato muito descontraído. Vítor, se calhar começo por ti, que dás aulas já há alguns anos, exatamente sobre este tema. Como é que tu defines isso, o que é a inteligência artificial para os teus alunos que estão a começar neste mundo? Pois, é verdade, eu já dou aulas de inteligência artificial faz agora 20 anos, exatamente, este ano letivo, portanto já é um pouco, e à medida que a inteligência artificial foi evoluindo, também foi evoluindo as minhas aulas e, em particular, a forma como eu introduzia a questão da inteligência artificial. Eu comecei por uma forma, se calhar, naquela altura fazia sentido, mas que hoje acho que talvez não tenha sido a melhor, foi por introduzir algumas definições clássicas que vinham dos livros do Norvig, do Russell e do Herbert Simon sobre o que seria a inteligência artificial enquanto uma área formal da computer science que tinha por responsabilidade construir entidades inteligentes e, por um lado, e por outro lado, compreender entidades inteligentes. Contudo, foi mudando isso. E hoje em dia tenho uma abordagem muito diferente, que é de introduzir o assunto através da filosofia da inteligência artificial. Ou seja, hoje em dia, em vez de introduzir uma definição, começo sempre por fazer uma discussão com os estudantes, e eu dou aulas de inteligência artificial a 2 ciclos, mas começo sempre por discutir com os estudantes sobre o que é inteligência artificial do ponto de vista filosófico. E começo sempre por introduzir a questão se as máquinas pensam ou não, se pensam, como é que pensam, depois o que é pensar, qual é a diferença entre pensamento e inteligência e, mais difícil ainda, o que é a consciência. E, portanto, isto dá sempre uma enorme discussão, a maior parte das vezes inconclusiva, no sentido de que não se chega a uma opinião que sirva a todas as pessoas. Portanto, no fundo, acabamos sempre deste resultado de discussão filosófica por chegar a um ponto em que as pessoas têm a sua própria ideia do que é a inteligência artificial. Depois, uma outra coisa que também eu segui durante muitos anos foi tentar explicar, então, quais são as sub-áreas da inteligência artificial. E usei durante muitos anos a definição do Alan Bundy, que foi uma das primeiras pessoas a propor uma taxonomia para a inteligência artificial, que durou durante muito tempo, como sendo uma boa maneira de arrumar os subassuntos da inteligência artificial, mas também mudei isto, ou seja, eu hoje não uso nenhuma definição taxonómica de ninguém,
Eu hoje simplesmente o que faço é, quando vou falar das subáreas, utilizo os tracks que pertencem às melhores conferências de inteligência artificial no mundo. E porquê? Bom, essencialmente porque é dinâmico. Neste momento estão a aparecer e desaparecer áreas da inteligência artificial de forma dinâmica. Certo. É verdade, e por acaso eu gosto muito da tua definição de subáreas, porque acho que vamos usar algumas vezes, se calhar, isto ao longo desta gravação deste episódio, porque realmente isto é tão grande que já tem algumas subdivisões, não é verdade? Rui, do teu lado, tu lideras um departamento de inteligência artificial, por isso imagino que, de algumas vezes, tens que caracterizar, se calhar, essas fronteiras para a tua equipa nas vossas conversas e nas vossas discussões. Por isso, como é que é para ti, então, este tema? O nosso foco é um pouco mais tecnológico. Claro, por norma, os clientes trazem os desafios. Mas eu acho que é razoavelmente ampla para abarcar várias áreas, como machine learning, deep learning, data science. Eu acho que qualquer iniciativa que se preveja que vá usar ou que precise de implementar algum deste tipo de algoritmos ou metodologias que hoje em dia estão enquadrados na área de AI, eu diria que se enquadram aqui na nossa equipa. Há, por vezes, uma tentação, uma tendência também, não sei se é generalizada, provavelmente é, mas para tudo que não saiba fazer ou que ainda não se fez, vai para a equipa daí. Até às vezes há um bocadinho esta tendência que às vezes traz alguns problemas. Também tenho uma visão um pouco pragmática, no sentido daqueles métodos estatísticos mais clássicos, a regressão linear, a regressão logística, fazem parte de inteligência artificial, fazem parte, a meu ver, para não criar o bias das pessoas e das equipas complicarem desnecessariamente só porque sentem que não estão a usar deep learning ou não estão a usar inteligência artificial e, portanto, para mim faz tudo parte, é um chapéu razoavelmente amplo. É verdade que provavelmente é ligeiramente incorreto, mas eu acho que simplifica, é fácil de perceber e definir assim a fronteira. Tem o side effect de ficar uma fronteira relativamente ampla. Eu lembro-me de um caso recente que vi muito interessante do Firefox, um case study onde a equipa mostrava como é que tinha passado a usar machine learning para definir quando faz o commit de um patch, quais são os testes, porque eles têm muitos testes automatizados, quais são os testes que eles vão executar, para evitar executarem os testes todos, milhares de testes, e obviamente há muitas horas e muito custo de computação envolvido. E eles passaram a usar machine learning, se calhar seria uma coisa que nós não pensaríamos em apelidar de inteligência artificial, mas da minha parte eu ficaria extremamente satisfeito de, como equipa, ter podido participar num projeto desses. Portanto, acho que enquadra perfeitamente aqui na nossa área. Certo. Mas tu falas um ponto exato, muito, muito interessante, que é também um que eu concordo, que é, isto ficou lato, mas por um lado ficou mais simples. Ficou mais simples porque as pessoas aceitam mais, agora é um bocadinho tudo AI, mas não é bem tudo, mas há muita permeabilidade nisso, mas torna a conversa com os clientes mais fáceis. É isso. Posso-vos dar alguns exemplos. Eu tenho esse caso, de vez em quando eu partilho da vossa definição mais strict do que é efetivamente AI, e gostei da abordagem do Vítor numa componente também um bocado que vem da filosofia, vem da forma como nós pensamos, por isso nós chamamos de inteligência de alguma forma, tem que vir daí, mas depois na comunicação com clientes isso torna-se, ou no mundo prático, como estavas a dizer, Rui, depois torna-se um bocadinho mais complexo. Por isso é que eu vejo de vez em quando Robotic Process Automation, será que é inteligência artificial? Só porque nós pegamos num bocadinho de OCR e estamos a pôr lá nisso, será que é inteligência artificial? Ou outras questões como a robótica em si, a automação de robôs a nível industrial. Pronto, chega a um ponto onde se calhar houve inteligência artificial na sua gênese para construir, se calhar, o processo, mas depois aquilo entrou em modo automático, não é? Quer dizer, aquilo não se volta a treinar. Depois também tem essa questão da inteligência que é estanque, o Vítor já falou disso algumas vezes, do esquecimento catastrófico que conseguimos ter em alguns dos algoritmos, porque eles, na realidade, só são inteligentes enquanto aprendem, depois deixam de ser inteligentes, passam a ser... um programa como qualquer outro, só que o código não foi gerado por humanos, foi gerado pela própria máquina, ele é que entendeu o que é que havia de executar. E é aí que eu para mim também, na minha definição da AI, eu coloco a coisa
é a inteligência que a sua construção, não é? No fundo, a demonstração dessa inteligência é feita pela máquina e não por um humano. E se assim já fica suficientemente lato, mas tem que haver alguma inteligência, alguma aprendizagem. Isto é, eu posso programar um programa muito inteligente que não é inteligente e que não teve nem machine learning, nem nada. Há um exemplo que eu me lembro de há uns anos atrás, ainda estava na pesquisa, ainda tentei encontrar no Kama Sutra, a ver se conseguia encontrar a referência do gaming, que era, havia um jogo em que eles treinaram um shooter em que eles escondiam os personagens, non-player characters, o computador, basicamente, escondia-se muito bem. Foi uma coisa incrível. Toda a gente achou que aquilo estava extremamente evoluído. E depois ficaram surpreendidos quando descobriram que o computador não sabia onde é que estavam as paredes. Então, como é que ele estava a esconder atrás das paredes? O que ele fez foi, eles basicamente viram caminhos, estatisticamente, pura estatística, caminhos que tinham melhores resultados, e disseram, pronto, agora paro aqui, paro ali, paro ali. E que era exatamente, estatisticamente, os sítios onde, aleatoriamente, era melhor. Eles descobriram, brute force pura, e isto não tem inteligência absolutamente nenhuma. É só uma questão de tempo e computação. Por isso é que eu digo, parecia muito inteligente, mas tem que ter, pelo menos, alguma inteligência por trás. Para mim, é se calhar a definição que eu tento dar, se bem que tem que ser permissivo para todas as outras coisas, senão a conversa com os meus clientes em particular, tal como estavas a dizer, Rui, fica complicada, e acho que também, o Vítor, deves concordar que também com os alunos, se formos muito pouco permeáveis, vamos debater aqui alguns dogmas do que é a inteligência artificial generalizada, no conceito generalizado que a sociedade hoje em dia tem de inteligência artificial. Mas é fantástico. O Rui estava a falar de fronteiras e acho que é interessante falarmos um bocadinho sobre isso. Rui, passava mesmo para ti. Aquela questão das fronteiras que estavas a introduzir, o que é que tu vês então, o que é que consideras que está, se calhar, hoje em dia aí na fronteira? Olha, eu tenho ficado muito, muito impressionado aqui com a evolução do trabalho da OpenAI e deste último modelo do GPT-3. Ainda ontem fiquei até altas horas da noite só a ver vários exemplos desta última preview que são realmente, vão ver, nós depois partilhamos o link, há aqui um thread no Twitter que já consolidou vários exemplos e é impressionante, porque, por exemplo, tem vários exemplos agora de quase com linguagem natural vocês conseguirem programar em React ou em HTML. O mais impressionante que me levou muito a pensar nós sabemos, não é, este tipo de algoritmos, o que fazem basicamente é a interpolação, chamado curve fitting, não é? Eles interpolam, e mesmo não sabendo o porquê das coisas, e aqui traçaria uma fronteira. Acho que a inteligência realmente é uma máquina que me permita justificar o porquê dela estar a fazer alguma coisa, que isso realmente eu acho que os algoritmos e o porquê é uma das grandes fronteiras que nós temos pela frente, mas mesmo sem isso, só com a quantidade que nós temos hoje de dados e só com estes mecanismos de interpolação, eu acho que se está a chegar à conclusão, parece-me, que se pode chegar muito mais longe do que nós pensávamos só com a interpolação. Ou seja, estes algoritmos, nós sabemos, não generalizam facilmente para novos cenários. Há aqui um exemplo que eu adorei, uma pessoa que teve acesso à preview, teve a fazer vários exemplos do GPT-3 e achei um deles muito engraçado, que é, portanto, para quem não percebe, estes modelos, geralmente as pessoas dão uma seed, um texto, e o modelo tem que completar. E, portanto, havia um exemplo que era manual, user manual como é que se chama agora? Deixa-me confirmar aqui. Do Flux Capacitor do Regresso ao Futuro. Ok? Página 1. E o modelo completou. E é hilariante. E aquilo tu não notarias, nem adivinharias que foi escrito por um algoritmo de inteligência artificial. É impressionante. Impressionante. Tens que ver. Página 1 do Flux Capacitor é qualquer coisa. Quem diz isto diz o mesmo modelo produzir código. Toda a gente tem achado, inúmeras pessoas têm achado as mais diversas aplicações para este modelo, que em princípio vai ser publicamente disponível em breve, ou pelo menos uma parte dele. Eu acho que no NLP realmente a fronteira, mesmo sabendo que não há inteligência,
A questão é que, se calhar, a inteligência tem sido sobrevalorizada também. Isso é um problema. Aliás, eu há pouco falava, aquela questão do AI é aquilo que as outras equipas ainda não conseguem fazer, sobra para nós, e há mesmo esse efeito. Chama-se o AI Effect, e na prática é caracterizar a AI como tudo aquilo que ainda não foi feito. E ainda não conseguimos fazer em termos de computação, então é AI. A partir do momento em que conseguimos, afinal não era bem a inteligência que era preciso. E vamos descobrindo que realmente a ideia que temos de inteligência não é assim tão necessária para a maior parte das tarefas que nós desempenhamos no dia-a-dia, que dá muito que pensar. É verdade, é verdade. Tu próprio, Vítor, estavas a falar exatamente isso nos temas que de vez em quando debates também a questão da consciência, não é? Inteligência e consciência. E de vez em quando estas coisas, a fronteira também fica... A consciência é um tema muito, muito difícil, Marco. Um tema muito difícil. Talvez em termos do que é a parte de inteligência artificial, talvez o tema da consciência seja o tema mais complicado. Exato. Mas não é igual para a biologia também, não é? Portanto, em termos do cérebro, porque aparentemente, portanto, há várias teorias, não é? Mas aparentemente a consciência é um sistema emergente, portanto, é uma propriedade do cérebro. E, portanto, por comparação, também pode ser visto como uma propriedade, digamos, de máquina, de computador, não é? Portanto, em teoria, a consciência iria emergir de um mecanismo de inteligência artificial. Há alguma literatura de ficção científica que fala exatamente disso, não é? Que um dia mas não a tomada de consciência, não é? Sim, é verdade. Mas não só é um assunto muito, muito, muito discutido. Epá. Claro. Há alguns filósofos que têm discutido muito isto. Alguns filósofos, eu estou a referir filósofos contemporâneos, como por exemplo o Colin McGinn, o John Searle. Portanto, é um assunto muito polémico e direi, já agora há um livro muito interessante do Colin McGinn chamado O Caráter da Mente, onde é feita uma enorme comparação entre a mente biológica e a mente computacional, precisamente sob o ponto de vista da consciência. Talvez seja talvez a reflexão mais profunda que eu conheço sobre esse aspecto. Mas é um assunto muito, muito difícil. Mas eu queria voltar aqui atrás para dar aqui uma perspectiva sobre o que é inteligência artificial e o que é que não é. E se calhar até começava um bocadinho a falar destes comportamentos emergentes. Ou melhor, enquadrando só aqui isto de duas formas. Há, se quisermos, uma linha de construção de algoritmos podemos dizer, uma linha muito forte, muitas vezes a chamada linha cognitiva, em que no fundo vai-se construir softwares que tipicamente são muito pesados, por exemplo, softwares bastados em redes neuronais, que requerem capacidade computacional, portanto, em que na verdade estamos a ter software que é capaz de fazer coisas muito difíceis recorrendo a algoritmos muito complicados. Bom, e de facto obtemos inteligência. Mas por outro lado, há uma outra linha, muitas vezes também designada por linha reativa, ou também muitas vezes se fala como uma linha etológica, a linha do comportamento, em que o que nós temos é uma quantidade de pequenas condições e a inteligência emerge por coisas muito básicas. Aliás, até uma arquitetura muito conhecida do Rodney Brooks, foi durante muitos anos diretor do MIT e que defendeu muito esta linha da escala reativa, que é a arquitetura sob solução, em que ele diz, bom, se eu puser uma série de coisas muito básicas, de regras muito básicas, num determinado software, ele de repente assume um comportamento inteligente. Bom, e já agora, nós também podemos, se calhar, pensar que o nosso cérebro também o que tem é um conjunto de regras, se quisermos. E se calhar algumas das regras são muito básicas, não é? Também somos absolutamente reativos sobre uma grande parte das coisas que fazemos na nossa vida. Noutras somos menos, somos realmente muito deliberativos e cognitivos, mas noutras não. Então, como perceber exatamente o que é inteligência artificial, o que é que distingue uma qualquer peça de software de um software que é de inteligência artificial? Isto assumindo que nem tudo é inteligência artificial, porque se calhar se eu tiver
Mas imaginar um software que me calcula a média aritmética de 3 números, bom, eu se calhar, digo eu, não é? Não vou classificar isso como inteligência artificial, porque se eu fizer essa classificação, então todo o software é inteligência artificial. Então, o que é um software de inteligência artificial e o que é que não é? Pronto, há várias ideias, e uma das ideias mais clássica foi a proposta do Aldrich Jennings, já uma proposta antiga, a dizer que, bom, uma peça de software, e neste caso eles referiam-se à teoria dos agentes, estes dois autores são autores da teoria dos agentes, mas eles dizem, bom, quando é que eu tenho um software, e leia-se que um agente de software é um programa de inteligência artificial, é um software de inteligência artificial se tiver basicamente 5 características. Portanto, autonomia, portanto, consegue tomar decisões sem ter que perguntar nada a ninguém, sociabilidade no sentido em que se relata com os utilizadores e eventualmente com outras peças de software da mesma categoria, reatividade, portanto, consegue tomar decisões face à percepção que tem do mundo, proatividade, toma decisões para atingir os seus planos individuais, e persistência. Em modo desligado, mantém o estado e os objetivos. É engraçado que estes autores não enquadram aqui a capacidade de aprendizagem como fazendo parte de uma característica essencial de um programa de inteligência artificial. E isto é bastante curioso, porque hoje em dia, quando se fala de inteligência artificial, muitas vezes as pessoas assumem logo que um software só é inteligente se tiver capacidade de aprender. E não é exatamente verdade, não é? Aliás, a capacidade de aprendizagem para estes autores até uma característica extra. E portanto, isto digamos, é uma proposta. Eu tenho seguido bastante esta proposta quando quero explicar, olhando para uma peça de software, quando quero dizer a alguém, bom, isto é inteligência artificial ou isto não é inteligência artificial. E já agora a mesma coisa em relação aos Robotic Process Automation, aos RPAs, não é? E por automatizarem uma série de coisas, por exemplo, são autónomos, não é? Portanto, um RPA é capaz de processar e introduzir os dados de uma fatura via OCR, como tu disseste, num RP, mas será que isso é muito inteligente? Bom, a resposta é não. Só faz isso não porque só tem uma das características, que é esta da autonomia. Não tem as outras características, não é? Então, estão aqui. E, portanto, segundo esta vertente de classificação do que é IA, de não IA, teria que ter estas 5 características. Depois, queria só dizer uma outra coisa, pegando aquilo no que o Rui estava a dizer, e eu acho que o Rui tem uma aproximação muito, muito interessante, que é a questão do machine learning. No passado, o machine learning era uma sub-área da IA. A área da aprendizagem, que aliás o próprio machine learning era subdividido em 4 outras áreas, entre as quais uma delas era a aprendizagem neuronal, que deu origem, hoje é uma área também, ela própria, gigante, que é a área das redes neuronais artificiais. As outras áreas, já agora, eram a aprendizagem indutiva, analítica e evolutiva. Essa continua em grande força, não é? Portanto, tudo que é inspirado em algoritmia genética. Mas, curiosamente, o machine learning, que era uma área uma sub-área da IA, hoje em dia é uma área à parte, que cruza algoritmos de estatística com algoritmos de inteligência artificial. De uma forma, estou a dizer isto, para mostrar que, e se calhar ainda bem, que os conceitos vão evoluindo ao longo do tempo. Verdade, verdade. Eu concordo, mas eu concordo até com essa definição muito mais concreta. E realmente a aprendizagem, para mim, não é também, se calhar, o ponto mais importante. E de vez em quando enganamos um bocado os nossos utilizadores, vamos dizer assim, em algumas aplicações com alguma semelhança à inteligência artificial, e passando para mim, se calhar, no tema da fronteira, por exemplo, há bots, e pegando no tema dos bots, há bots que enganam, que seriam, se calhar, até capazes de passar um teste de Turing, mas vou dizer assim, por brute force. Aquilo é uma abordagem bruta, em que eu injeto um conjunto de perguntas, estatisticamente falando, são quase 90% das coisas que normalmente uma pessoa sem grande contexto vai falar com um bot destes. Se calhar
falharia quando lhe fizesse a pergunta de qual era a primeira página do Flux Capacitor. Já teria que ser um bocadinho mais inteligente para desenvolver essa parte. Mas era capaz, muito provavelmente, de, para a maior parte das pessoas, passar a definição que Turing fez na altura para definir, para tentar encontrar, não é, uma definição para a inteligência nesses sistemas. E os bots conseguem perfeitamente ser aparentemente inteligentes sem o serem, falhando nessa definição que estavas a partilhar, falhando em vários pontos. A única coisa que fazem, tal como outros estavam no caso do RPA estávamos a falar, fazia o CR, então ficou inteligente. Num bot, lá porque faz NLP básico, ficou inteligente. E na realidade o que ele tem é um questions and answers com não sei quantas mil entradas que foram até extraídas a partir de conversas e que injetaram aquilo mesmo, literalmente, feito isto em brute force. E com tempo suficiente isto ficou inteligente. Há um exemplo muito giro disso, que eu lembro-me quando estava a estudar na faculdade, estava na sua gênese. E por acaso eu consigo olhar para hoje e vê-lo ter evoluído até uma coisa que até parece bastante inteligente. Eu gosto, de vez em quando até brinco com isto, até mostrar algumas pessoas em algumas conferências e tudo, que depois no one-on-one vou falando. Chama-se o Akinator. O Akinator, hoje em dia, dificilmente aquilo falha qualquer personagem, real ou não real, ele conseguir adivinhar com 5, 7 perguntas. Até parece bastante inteligente. E atenção, há personagens de jogos, personagens literárias, de literatura relativamente recente. Só que eu lembro-me, quando estava a estudar na faculdade, aquilo era um projeto, fez parte de uma das coisas que falamos, pronto, que estava a ser desenvolvido, aquilo era um projeto numa universidade, já não lembro qual foi a universidade que começou aquilo, e lembro-me na altura de dizer, isto aqui está muito fraquinho, quer dizer, isto funciona para aquelas coisinhas que isto já parece que foi treinado só para estas e qualquer outra. E depois uma pessoa tinha as personagens dos livros, de fantasia e tudo, aquilo falhava, aquilo encontrava os presidentes, encontrava aquelas personagens que uma pessoa estava à espera que aquilo encontrasse e tudo o resto falhava. O mesmo algoritmo, a mesma inteligência, com muito mais treino, com muito mais esforço, consegue enganar o que é a definição de inteligência, não é? Quer dizer, para mim, hoje em dia nós é que somos mais permissivos e hoje aquilo entra na fronteira onde eu há 15 anos atrás dizia, nem pensar, isto precisava de ainda muita inteligência para ficar, comer muita sopa, não é? Para chegar à inteligência. Eu acho que o que aconteceu foi que, como nós ficamos mais permissivos ao que é que são estes sistemas automáticos serem ou não inteligentes, se nos conseguirem enganar, genericamente falando, estamos a falar de população em geral, se nos conseguirem enganar, nós hoje colocamos-lo dentro do AI. Para mim, na minha opinião, o que nós aceitamos é que ele pisa a fronteira. Pronto, ele conseguiu enganar... Falta o teste Turing, não é o que estás a dizer, não é, Marco? Falta um novo teste, forma, não é? Exatamente, falta um novo teste Turing para ver se ele passava. Falta o teste Turing, não é? Exatamente. Ele mete ali o pezinho e ok, está lá, meteu o pé, nós já consideramos, se meteu o pé na linha é inteligência artificial. E aí concordo com o que o Rui disse, que nós temos agora uma linha muito comprida onde muita gente conseguiu meter, muitos algoritmos e muitas aplicações conseguiram lá meter o pé. Isto se calhar leva-me também a um tema que acho que era interessante partilharmos, ou pelo menos falarmos um pouco, que era, o que aconteceu foi, tínhamos um conjunto de coisas que estavam fora da fronteira e que hoje agora nós ampliamos essa fronteira e essas coisas passaram a ser consideradas inteligência artificial. Como é que vocês veem, se calhar, Vítor, começo por ti, como é que tu vês então o próximo, o que é que virá a seguir que nós vamos considerar AI que se calhar hoje não estamos a ver dessa forma, não é? Pois, na verdade, em termos práticos, o que nós dizemos em termos de construção de sistemas inteligentes, portanto, a tal ideia da IA, da inteligência artificial, é que há, digamos, 4 caminhos possíveis, que são os seguintes. Simulação de raciocínio, muitas vezes também chamada via do processamento simbólico e também muitas vezes designada por escola clássica, já agora os primeiros sistemas de inteligência artificial foram desta linha, a linha da simulação do raciocínio, os planeadores, os sistemas periciais, portanto, tudo isso veio daí. Algumas linguagens baseadas em lógica de predicados, portanto, refiro a lógica de primeira ordem, têm precisamente o berço nesta simulação de raciocínio em lógica de predicados e semântica de predicados, como é o caso, por exemplo, do Prolog. Depois há a dita via conexionista, que é a via de simulação, não do raciocínio, mas do cérebro.
Portanto, basicamente com duas áreas muito fortes, a área das redes neuronais e a área dos sistemas biológicos, em particular baseados em sistemas imunológicos, não é? Sistemas baseados em redes idiotópicas. Depois, a área da computação evolutiva e, finalmente, portanto, também muito conhecida, portanto, quando estou a dizer a evolução, a linha evolutiva, estou a falar, referir-me à inteligência, aparece não por simulação do raciocínio, não por simulação do hardware, mas sim por simulação da vida, e a inteligência emerge como uma propriedade da vida. Portanto, o caso dos algoritmos genéticos e das áreas da vida artificial. E depois a via etológica, a via do comportamento, tal que estávamos há pouco a falar, do Rodney Brooks, talvez começou por ser o seu principal professor. Estas são as maneiras clássicas de construir sistemas inteligentes. E o que é que nós temos aqui? Bom, basicamente, a evolução que nós temos vindo a assistir tem sido de propostas de novos algoritmos e de algumas áreas novas. Portanto, há um tempo atrás apareceu uma área, e quando estou a dizer há um tempo atrás, estou-me a referir pelo menos a uns 15 anos atrás, mas não é muito, a área da computação afetiva. Portanto, de ter, no fundo, sistemas que consigam criar empatia com os seus utilizadores. E, por exemplo, temos aqui uma comunidade em Portugal bastante forte que trabalha nesta área. Mas isto pela via das áreas, não é? De facto, áreas têm estado em crescimento. Eu acho que podemos vir a assistir ao nascimento de novas áreas e ao desenvolvimento de novos algoritmos em todas estas áreas. Vou dar um exemplo que eu acho que está com grande dinâmica, que é o exemplo da programação genética. A ideia de se utilizar algoritmos genéticos começou por ser para criar software, não é? Para criar algoritmo, e neste momento, com a programação semântica genética, está a ser utilizado, por exemplo, para fazer tratamento de dados e previsão. Portanto, é sempre difícil prever o que é que vai acontecer, mas queria só terminar dando aqui um exemplo antigo. Um exemplo de 1994. Portanto, vejam só, 94, portanto, do milénio passado. O denominado computador de Altman, em que o que o Altman fez foi resolver o problema do caixeiro viajante. Aliás, nem foi um problema do caixeiro viajante, foi um subproblema, o caminho hamiltoniano, utilizando DNA. Portanto, ele conseguiu resolver o problema do caixeiro viajante, é um problema NP, um problema complexo, escala em função do número de cidades, e ele utilizou DNA, e em particular duas técnicas de manipulação de DNA, portanto, a eletroforese para cortar cadeias de proteínas com a dimensão digamos, das amostras, e a parte de PCR para perceber portanto, o aumento das expressões de DNA. E o que é interessante na computação de Altman é que ele conseguiu realmente utilizar DNA para resolver problemas de inteligência artificial, de computação. Bom, isto já foi uma experiência, aliás, muito conhecida, que eu estava a dizer que foi em 94, e mostra realmente uma coisa completamente estranha, não é? Será que vamos ter estas coisas muito estranhas? Não sei. Para já, o que eu acho que podemos antever, muito sinceramente, é novas áreas e novos algoritmos. Enfim, é o que eu penso que vai acontecer para já. Sim, percebo. Rui, do teu lado, diz-me, como é que tu vês então o que é que será a aparecer no futuro? Eu acho que esse desafio já falei, acho que realmente há aqui a tal fronteira que não sei se chegaremos lá algum dia, que é quando esta inteligência começar a fundamentar o porquê de determinadas ações. Elas hoje em dia, estes algoritmos só conseguem imitar, mas conseguem imitar cada vez mais. Assim, no curto prazo, e nós temos trocado muitas notas sobre isto, mas realmente acho que vai haver muita disrupção, espero eu, na área da utilização destes breakthroughs, acho eu, apesar de tudo que tem sido na área de geração de imagem, de geração de texto. E é verdade que nós hoje em dia temos as assistentes digitais, mas são assistentes um bocadinho genéricas, ainda não são assistentes, ou seja, são assistentes para nós podermos fazer o nosso trabalho. Não são colegas de trabalho.
não são colegas. Eu tenho muito em mente, e já falei nisto em alguns episódios, do Jarvis, do Homem de Ferro, e eu acho que começamos a estar no limiar de termos, todos nós, estes colegas digitais de trabalho com quem vamos falar e que nos vão permitir pedir muitas coisas, não necessariamente ter que as fazer ou ter que as programar. Ainda trabalho numa equipa onde obviamente ainda se faz muita programação. Tenderá se calhar a desaparecer um pouco, vai permitir outra produtividade que é impensável. Portanto, nós criarmos à velocidade do nosso pensamento. Um dia, se calhar, vai obrigar também a rever os próprios interfaces homem-computador, porque o teclado e o rato para agentes que se calhar nos conseguem entender a linguagem natural, não sei se será a forma ideal. Lembrem-me, inclusive, é verdade que é um nome que tem má fama, mas eu acho que há coisas que é uma questão de timing, não é? Mas o Clippy do Office, não é? Tem muito má fama e realmente na altura não resultou muito bem, mas na altura não tínhamos sequer uma promessa de inteligência artificial como temos hoje, e eu vejo que em breve comecem a surgir uma quantidade razoável de Clippys, mas esses sim que efetivamente ajudam e que são companheiros de criação. Portanto, nós vamos ser criadores com esses companheiros digitais. Assim, mais a breve é o que me parece que está a surgir e que se pode revelar, e que acho que é muito difícil, apesar de todas as pessoas olharem para isto e não se classificar isto como um tipo de inteligência artificial. Acho que realmente o falar em linguagem natural, pedir determinadas tarefas em linguagem natural, a produção de conteúdos, de caras, de cenários, de scripts, de filmes, de músicas, a inteligência em boa verdade, não, mas imita muito bem. E para a área do entretenimento funciona, parece-me, chega. Qualquer coisa até inesperada. Por exemplo, há quem diga que estes sistemas não inteligentes podem funcionar bem até em termos de humor, porque produzem coisas inesperadas, às vezes erradas, desde que tenham piadas, funciona. É verdade, eu por acaso acho que é uma área muito interessante, essa de geração de conteúdo. Eu acho que esta questão toda que estavas a falar do NLP veio... Acho que é uma consequência, se calhar, de um dos invernos que vimos aí da inteligência artificial, que cortou funding, não é, de muitas áreas, e depois houve outras que se calhar começaram a emergir e que foram absorver esse funding. Eu acho que os invernos foram muito maus para algumas áreas. Uma delas eu acho que foi a robótica no seu geral, levou ali um corte. A condução autónoma foi outra. Estávamos ali a andar de harpas e tudo, e era uma loucura, e já nos primeiros anos lembro-me que o DARPA Challenge era no meio do deserto, e passado uns anos já era no meio da cidade, e evoluiu-se imenso e não sei o quê. Depois, desde então, foi preciso vir o Elon Musk e voltar a pegar nisto assim com força, porque senão tínhamos a Google e tínhamos a Mercedes e a BMW a começar, mas pronto, muito devagarinho, mais uma consequência desses invernos. Esse fundo foi para o outro lado e foi, na minha opinião, se calhar para estas coisas que são o que eu gosto de chamar cognitive intelligence, que é toda esta inteligência que não é bem inteligência, é procedimental do que é que nós consideramos sensores, não é? Um deles é a linguagem, e a linguagem evolui imenso. A linguagem, sem dúvida, e essa questão das assistentes, acho que o Clippy pecava por aí, pecava porque não tinha esta parte, não é que ele não precisava ser muito inteligente, só precisava ser mais um bocadinho, e foi uma questão de timing, sem dúvida, mas eu acho que é isso, acho que esse tipo de coisas vão aparecer. Já se começa a ver alguns casos. Eu até me lembro de um que eu gostei muito de ler sobre a Lexus, que criou um anúncio de televisão em que o script do anúncio, né, quer dizer, a parte toda criativa, vamos dizer assim, foi feita por uma máquina. Agora, dizer, a máquina foi criativa, longe disso, não. Simplesmente arranjou, pronto, tem aqui muita fonte, não é? E já agora, eu acho que a consequência do que vai acontecer não vai ser tanto nós dizemos assim, as máquinas agora são criativas e resolvemos esse problema, porque para isso estamos longe. Acho que vamos todos concordar que estamos longe. Mas há muito trabalho que
estas pessoas fazem, ditas criativas, que têm a ver com research, têm a ver com andar a ir buscar inspiração, ver outros conteúdos. Estes realizadores têm que ver muitos filmes para criar um novo filme. E isto aqui, essa combinação, essa surpresa de se somarmos este bocadinho deste e um bocadinho daquele e um bocadinho do outro, fazemos uma coisa nova, é uma realidade hoje que não era há 20 anos ou 30 anos atrás, onde nós tínhamos que criar muito mais e reaproveitar muito menos. Hoje, o processo criativo continua a existir, mas se calhar o ser humano vai se conseguir focar só nessa parte e voltamos, se calhar, ao puro isto aqui é um bocado idealista, mas voltamos ao Renascimento, onde nós realmente estávamos focados em pensar e se calhar deixamos a outra parte toda, que na altura não havia ninguém para quem fazer offload, mas vai haver, não vai ser alguém, vai ser uma máquina e vamos fazer offload do processo. E, eu gosto muito do teu exemplo do Jarvis, já tinha dito isto. Eu imaginar-me a dizer, cada como no Homem de Ferro, olha, agora quero fazer este programa. Eu quero que o programa tenha isto, que é um bocado o que nós fazemos hoje em dia. Só que depois temos que ter um conjunto de humanos que têm que ser inteligentes o suficiente para conseguir depois materializar. E isso num programa, pronto, não é? Algumas das trocas que têm sido publicadas agora desde GPT-3 vão muito nesse sentido. É impressionante. É impressionante. Só vendo. Algumas são muito cherry picking também, não é? Mas é impressionante. Eu acho que isso é um futuro interessante e acho que vai ser um bocado por aí. Esta parte criativa, vamos dizer assim, vou dizer criativa de uma forma muito lata, ok? Para quem está a ouvir, muito entre aspas, em que o trabalho todo de aglomerar coisas vindas de diferentes fontes, que o ser humano, vamos ser sinceros, nós somos muito maus a fazer isto. Nós conseguimos fazer, mas conseguimos fazer muita coisa que se calhar não devíamos estar a fazer e que uma máquina vai ter que fazer melhor que nós. Vai conseguir ler o que nós nunca conseguimos ler num tempo de vida, vai conseguir analisar. E vejo também já agora, só como última nota, a questão médica. Porque para um médico fazer diagnóstico, muito disto é estudo, depois é muito conhecer casos e depois há uma parte que é efetivamente criativa e inteligente em que eu tenho que fazer a última decisão. E eu acho que se nós conseguimos fazer os sistemas abertos, que o Rui estava a dizer, vai ser a próxima fronteira, vai ser estes sistemas abertos que conseguem explicar ao médico como é que chegaram à conclusão e dizer, olha, eu acho que o diagnóstico é este por causa destes pontos. Este foi o meu raciocínio. E vai buscar os papers, vai buscar as coisas todas. Um painel daqueles mesmo que estão a estudar casos mesmo muito difíceis, vai gastar 90% do seu tempo hoje em dia exatamente a fazer esta pesquisa de uma maneira de explicar aquilo. A máquina faz isso no segundo. Marco, mas os sistemas neste momento, é verdade isso, mas eu queria aqui só observar que os sistemas baseados em redes neuronais são normalmente obscuros, não explicam nada. Ok? Explicam zero, portanto não são explicativos. Confiança baixa também pelos humanos que depois têm que os usar para fazer decisões. Tu tens que acreditar. O output de uma rede Deep Learning é um output que tu acreditas ou não acreditas, não é? Tal como pode... Agora, há outras estratégias que são essas ciências explicativas, que é o caso, por exemplo, dos sistemas de equações estruturais, portanto, vêm da econometria e baseados em estatística, em que tu consegues, ou se quiseres também, aqueles sistemas que eu estava a falar, que são sistemas de raciocínio, não é? Em que tu consegues perceber porque que se chegou a um determinado, por exemplo, diagnóstico, não é? Que era isso que acontecia. Os prólogos e tudo. Exato, no prólogo. Perfeitamente aquilo. Um sistema de prólogo, um raciocinador em prólogo é explicativo, apesar de também poder ser bayesiano, no sentido em que tu podes atribuir probabilidades tanto a factos como a regras, não é? Portanto, pode também ser, se quiseres, probabilístico. Mas tu consegues explicar. Portanto, mais, não só consegues explicar, como consegues demonstrar e provar algo utilizando, precisamente, estes sistemas. Agora, uma rede neuronal é capaz de aprender, mas se tu lhe perguntares uma coisa, ela responde, mas mas ela não te consegue explicar porquê. O que é interessante, é uma questão interessante. Eu acho que vai ser, os próximos que vamos ver a passar esta fronteira vão ser, mesmo que não sejam muito inteligentes, são programas que te conseguem dar estes outputs, fazer estas pesquisas, explicar-te o porquê, e nós vamos começar a considerá-los bandidos inteligentes. Já o Marvin Minsky, não é, que já morreu, não é? Ele próprio dizia, quando lhe perguntaram quais eram os progressos que ele achava que podiam vir a ser feitos na inteligência artificial, ele próprio também tinha grandes dúvidas. Dizia, bom, se calhar temos é que conseguir ligar estes raciocinadores aos sistemas de aprendizagem, os sistemas de aprendizagem aos sistemas baseados em casos,
depois, uma coisa que o Minsky falava muito sobre isto, dizia, bom, no dia em que nós tivemos uma peça de software que consiga entender a moral que está por trás de um conto infantil, então se calhar estamos no bom caminho, não é? Tipo, o lobo mau, o capuchinho vermelho e o lobo mau, por aí. Certo. Mas são questões difíceis, todas estas. Sim, sem dúvida. Acho que vai ser um futuro interessante. Vamos então avançar para a nossa rúbrica do episódio 2. Então, e bem-vindos à nossa rúbrica AI News, o novo segmento que lançamos há uns episódios atrás para vocês, que passa por, em cada um dos nossos episódios, detalharmos, trazermos 3 notícias que sentimos que foram relevantes, recentes, nestas últimas semanas e comentarmos as mesmas notícias. Rui, começo por ti. Que notícia trouxeste para nós hoje na nossa AI? Olha, trago uma notícia, um evento, acho que é não perder, é o Data Science PT Day. Começa já esta sexta-feira, dia 17 de julho, continua até dia 18. É um evento completamente gratuito, online, basta o registro e, portanto, quem trabalha nestas áreas de Data Science, Inteligência Artificial, Machine Learning, é um evento claramente a não perder. Os anteriores foram um sucesso, obviamente este é online, até por isso também traz outras mais-valias, tem muitos oradores nacionais e internacionais super interessantes. Portanto, registrem-se e estejam presentes. Acho que vai ser espetacular. Então, muito obrigado, Rui. Então, Vítor, passo para ti. Que notícia trouxeste tu para nós? Olha, eu tenho uma notícia que me chamou a atenção sobre que é intitulada Hackers criaram uma rede de jornalistas falsos gerados por inteligência artificial. E, portanto, esta é uma notícia que tem a fonte o jornal Daily Beast, e a ideia é que foram criados 16 personagens fictícios para veicular ideias, neste caso, ideias conservadoras. Não sei se o Trump esteve aqui ou não ligado, mas provavelmente teve, ou se calhar não foi sozinho, mas nós já temos ideia disto, já falamos até um bocado aqui disto, mas eu, de alguma forma, também quis falar desta notícia porque temos sempre um bocado a tendência de achar que isto se calhar não está a acontecer. Se calhar isto estamos exagerado, se calhar não é nada disto, não há perigo nenhum, temos aqui uma ideia aqui otimista da coisa. E o que eu acho é que este tipo de notícias ajudam-nos a estar alerta e perceber também, sobretudo, que a informação que está na internet, a verdade é que não podemos comprar tudo assim, sem mais nem menos. Esta ideia dos fake news até pode ser gerada por inteligência artificial. É verdade. Eu, por acaso, trago uma notícia que fala sobre um tema muito ligado a esse. Eu não conhecia. A Microsoft... a notícia é que a Microsoft fez spin-off de um produto que tinha na China, que se chamava Xiaobing, ou também conhecido por Xiaoice. É um projeto de inteligência artificial, uma equipa que tínhamos na China que fez o spin-off, tornou-se uma empresa autónoma, continua na Microsoft, mas tem total autonomia e o diretor-geral dessa equipa passou a CEO dessa nova empresa que foi criada. A notícia em si, só para comentar rapidamente a notícia, o que ela diz é que o objetivo é esta equipa ganhar mais autonomia, mais independência para que a unidade consiga evoluir mais depressa, não estar tão presa ao que é o gigante que é a Microsoft. E, para quem está por dentro da Microsoft, quem vem de dentro como eu, posso dizer, há uma coisa que queira ser mais ágil e queira evoluir assim um bocadinho mais depressa, temos a dificuldade da estrutura toda de uma empresa, por isso, a decisão é puramente estratégica, mas só para vocês entenderem, que isto foi a parte engraçada, eu não conhecia esta inteligência artificial e o que ela faz já vai na sua 7ª geração, já teve vários deployments. E lá na China, isto faz um bocadinho de tudo. Já foi aplicada a mesma Xiaobing, vamos dizer assim, ou Xiaoice, em chatbots, em voice assistants, criação de conteúdo. Só para vocês entenderem, neste momento é considerada a inteligência artificial multidisciplinar mais evoluída ou maior deste momento.
Eu não fazia ideia, fiquei muito surpreendido. Pronto, ok, foi por uma outra notícia que eu cheguei a isto, mas ela já canta, já faz álbuns, um bocado na ótica do que o Rui estava a dizer na parte principal do episódio, a questão de geração de imagens, criação até mesmo de programas de rádio. Ela já produz 69 programas de rádio na China e no Japão e a um custo de 4,5% do que seria o custo com humanos de fazer exatamente a mesma produção. E ela faz isso uma fração do custo. E voltamos ao tema que eu próprio estava a dizer antes, que eu acho que vai ser o futuro, que é coisas que se calhar os humanos não deviam estar a fazer, devíamos estar a pôr máquinas. E sejam mais inteligentes ou menos inteligentes, mas vão ser feitos por máquinas. Nós devíamos estar a fazer os outros 2, 3% que são realmente criativos e importantes e fazer muito mais desses. E como as máquinas vão conseguir fazer muito mais... Ora, isto aqui acho que caiu que nem uma luva no tema que nós estávamos a falar. É uma notícia bastante recente e partilho convosco. Se quiserem entender mais, vejam os links desta notícia e das outras. Mas fica aqui uma partilha. E pronto, e é o tempo assim que tínhamos para o nosso episódio. O meu nome é Marco António Silva, vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal podcast que vos fala tudo sobre inteligência artificial, uma conversa sempre muito informal e cheias de conteúdos. Obrigado a todos por estarem desse lado. Um especial obrigado aos meus parceiros aqui deste podcast, meus amigos Vítor e Rui. Obrigado. Um abraço, obrigado. Um abraço a todos. A todos que estão desse lado, se gostaram deste conteúdo e quiserem fazer-nos chegar sugestões, comentários, feedback, estejam à vontade. Podem fazer-nos chegar por e-mail podcast@buildingthefuture.pt. Caso não tenham ainda subscrito, não se esqueçam de subscrever o podcast para não perderem nenhum dos nossos futuros episódios e até para consultarem os restantes que nós já fizemos. Estamos nas principais plataformas, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Overcast. Estamos em todo lado. Fiquem atentos para o nosso próximo episódio, que será dentro de 2 semanas e como já partilhamos, vamos ter então um convidado especial nesse episódio. Fiquem atentos. Muito obrigado por estarem desse lado. Até ao próximo episódio para continuarmos juntos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia.